Olá, boa noite a todas e todos. Estamos no ar em duas plataformas, já cumprimentando de saída a nossa querida amiga Valquíria Garcia já entrou, minha mãe, Silvia, também vamos dar uma saudação. Aqui estamos diante deste brilhante advogado e professor, Saulo Ali, que agora vai entrar ao vivo com a gente. Vamos lá. Já estamos ao vivo também no YouTube. Quem quiser entrar no meu canal, Guilherme Amaral. Esta é a nossa segunda nosso segundo bate-papo do canal Estado, Direito e Sociedade. Esse canal que eu criei para a gente continuar com a atividade acadêmica assim que migramos. Aí, ó, Saulo. Vamos lá, vamos acertar só a câmera aí. De forma que eu consiga enxergar os seus olhos. Nesse momento eu estou tendo uma vista maravilhosa do seu nariz. Tenta colocar... O truque é colocar no mesmo plano que o computador, que vai dar certo. Se os dois olharem para o mesmo lado, costuma dar certo. Vamos lá, até vou fazer até aqui assim. Vamos lá. Muito bem, acho que já estamos aqui. Ó, Thelminha, boa noite, Val dando boa noite pra gente aqui. A Val é suspeita, porque a Val é muito amiga minha e muito amiga sua, né? Então ela é dessas pessoas que se ela não viesse, eu ia ficar chateado. Eu ia ficar chateado se ela aparecesse. Mas ela muito gentilmente me procurou hoje, falou que ia vir, que estava com muita vontade de nos assistir. Então, uma responsabilidade para a gente, né, Saulo? Vamos deixar as pessoas entrando. A Carol, dar uma saudação para a Carol, minha amiga também, que está chegando. Deixar o pessoal chegar aqui uns 2, 3 minutos aí. A hora que começar a esquentar. O meu querido aluno Alfredo, que escreveu aquela matéria que eu te mandei, Saulo, assim, não é matéria paga, viu? Não é matéria paga. O Jornal da Faculdade, o Leia Já, que tem uma qualidade... Boa noite, Alfredo. Que tem uma qualidade incrível, inclusive dirigido para o meu colega Alex, professor Alex, mas o meu aluno Alfredo me procurou espontaneamente, o que é uma honra para um professor ser procurado pelo seu ex-aluno, especialmente, porque pelo aluno pode ser interesse, ele te procura e depois ele quer uma nota. Mas o Alfredo já foi meu aluno, não é mais meu aluno, e atualmente é repórter do jornal Leia Já, e fez a divulgação da nossa matéria, né? A Val aqui, ó. Fico feliz por participar dessa live dos meus queridos amigos da faculdade. Nós é que ficamos extremamente felizes, viu? Nós é que ficamos... Olha, só me traz boas lembranças. Essa história de jornal da faculdade, manda bala, isso é muito legal. Eu capitaneava lá o nosso jornal. Era verdade. Pra caramba. Fazíamos coisas loucas, brigávamos, nos entendíamos, e foi uma época de aprendizado incrível. Trago até hoje na profissão. Não imagine que é tempo perdido, porque não é, cara. Tem um tempo mais bem investido. E logo que eu entrei na faculdade, tínhamos lá o professor Léo Munari, que era diretor da faculdade. Eu lembro de uma palestra... Francisco Léo Munari, nossa, que lembrança, hein? E ele dizia assim: o grande estudante de direito vai ao teatro, vai ao cinema, sabe de todas as exposições culturais da cidade, está no bar com os amigos, sai para jantar com os amigos, e quando dá tempo, estuda um pouquinho. Saudoso Francisco Léo Munari, grande diretor que a gente teve. A gente teve nomes muito interessantes na faculdade. Bom, vou começar apresentando o Saulo, acho que agora já temos um público interessante. Em primeiro lugar, por que ele está aqui? Ele tem uma porção de qualidades, mas a principal qualidade que faz com que o Saulo esteja aqui é porque ele é meu amigo. Porque essa é uma qualidade que ela não pode ser trocada de nenhuma outra pessoa. Não por mim, mas porque eu tenho o privilégio de ter a amizade do Saulo, essa pessoa espetacular. Quantos anos, Saulo? Eu acho que já vai fazer 20 e quase 25 anos, 23 anos. 23 anos, hein? 23 anos. 23 anos. Na verdade... Mais da metade da minha vida. Nós não temos cabelo branco, mas no teu caso a falta de cabelo entrega. Mas quem o conhece já há muito tempo sabe que você está com a mesma cara até hoje, porque você já tinha exatamente essa cara aos 19 anos de idade, 18, quando eu te conheci, né? Cumprimentar meu aluno Alan Newton, que é o responsável pela arte da nossa
da nossa live também, ele é brilhante, ele tem mais faculdades, Saulo, do que nós todos que fizemos várias aqui, e é professor e tem 3 empresas e é síndico do prédio. Eu não sei, esse cara é o seguinte, se ele não infartar antes, ele tem a nossa idade, evidentemente que não dá para fazer tudo isso na vida sem ter alguma experiência concreta, né? Mas se ele não infartar de tanta coisa que ele faz, ele vai ser uma pessoa memorável, já é incrível. Então, uma saudação. Cuida da saúde, nessa época de coronavírus não pode brincar não, viu, Alan? Gente, então, agora, brincadeiras à parte, já contei que o Saulo é meu amigo há 23 anos, no meu cálculo aqui, aproximado. Quem é o Saulo? O Saulo, então, fez Direito no Mackenzie comigo, chegou a cursar História na USP, não chegou a concluir, porque o curso de História ele é infinito, mas nesse caso, então, ele, na verdade, é meu colega das 2 faculdades, então, colega da graduação do Mackenzie, mas indiretamente colega da graduação também da FEFELESH, onde eu fiz Ciências Sociais, e ele, gente, ele é somente mestre e doutor em Direito Internacional pela USP, com muita honra, estive presente na defesa, estava lá, então acho um privilégio ter alguém desse gabarito, desse tipo, para discutir um tema tão importante. E o que a gente vai debater na aula de hoje? A gente vai debater a eficácia, a efetividade e os limites para o direito internacional dos direitos humanos. E o que é isso? O que a gente vai conversar na aula de hoje? Primeiro, vamos apresentar, Saulo, que eu queria que você falasse um pouco. Eu costumo conversar com os meus alunos, e todas as matérias que eu leciono, eu falo sobre direitos humanos, porque, primeiro, eu não admito que um cidadão de qualquer graduação deveria conhecer direitos humanos, né? Mas até eu acho que os direitos humanos deveriam ser conhecidos por todas as pessoas que vivem em sociedade, independentemente até do nível educacional que a pessoa chegou, tal a importância dessa matéria para que você se entenda enquanto cidadão, né? Mas o que eu costumo falar, que costuma causar um pouco de riso, né? Já que a gente vive numa sociedade que tem muito preconceito em relação a essa questão dos direitos humanos, é que é tão estúpido, é tão idiota ser contra os direitos humanos quanto um cachorro ou um gato ou o animal que você mais gostar ser contra os direitos dos animais, né? Lembrando que os animais, diferente de nós, não são sujeitos de direito, eles não têm a consciência que nós temos, e o que nos dá mais ainda obrigação do que os animais de compreender que eles precisam, que a gente precisa manter a nossa, lutar pela nossa vida e pelo nosso respeito próprio, pela nossa dignidade, e que isso deveria acontecer de uma maneira mais fraterna, mais solidária, né? Eu acho que os direitos humanos se situam um pouco aí. Mas eu queria que você contasse um pouco, considerando que você, diferente de mim, é uma pessoa que é uma pessoa que tem fé e que acredita num sentido maior para a existência. Eu gosto muito de contar que os direitos humanos têm um ponto muito importante no Evangelho de Paulo, quando Paulo diz que todos somos filhos do mesmo Pai e, portanto, somos dignos do mesmo direito, a ponto de que a pessoa que se considera cristã, ela não deveria odiar os direitos humanos, aliás, a pessoa que se considera cristã não deveria odiar, né? Porque Jesus Cristo tem uma mensagem de amor, você me corrija se eu estiver enganado. Mas conta pra gente, de onde brotam primeiro esses tais de direitos humanos e como eles se estabeleceram ao longo dos séculos? Olha, Gui, quanta pergunta, né? Quanta questão. Vamos direto ao ponto. Lá no século XV, o pessoal na Europa resolveu se lançar para os mares, né? Em busca, obviamente, de rotas comerciais e coisas mais interessantes para comer, né? E aí, o que acontece? Acontece que, conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, as ideias vão ficando mais claras, os sujeitos começam a descobrir novas terras. Aqui estamos nós. E aí, bom, o cara descobriu uma nova terra, como é que eu, que sou o Estado financiador desse negócio, ou melhor, a coroa financiadora desse negócio, como é que eu vou garantir que esse negócio é meu, né? Afinal de contas, o mundo é vasto e o mar nem se diga. Então,
apelava-se ao Papa, e o Papa, através das suas bulas, determinava, né, como mandatário de Deus, a quem caberia tal ou qual terra. Né? Então, o Papa, na condição de procurador de Deus para a gestão de negócios, dizia, olha, aquela terra lá que vocês descobrirem lá, então, vai ficar com a Espanha. Né? E isso trazia uma série de problemas junto. Né? Afinal de contas, se eu desembarquei, aqui a terra é estranha, o Papa disse que é minha, e tem um monte de gente morando aqui, esses caras aqui não entendem o que a gente fala, não conhecem, não entendem a nossa civilização, os nossos códigos, né? Então, pensando bem, eu acho que não ia ser uma ideia ruim, não, eu botar uns caras para trabalharem para mim, né? Escravidão é um instituto tão antigo, esses caras não têm entendimento e compreensão, se não tem entendimento e compreensão, não tem problema nenhum a gente submetê-los. E aí surge o primeiro grande debate da nossa história, né, desse período da nossa história, né, que nós vivemos atualmente, desta era, sobre, puxa vida, eu posso ou não escravizar os indígenas aqui? Eu sou detentor e senhor destas terras porque o mandatário de Deus me outorgou esse poder ou não? E aí surge uma discussão entre dominicanos. Afinal de contas, né, os dominicanos gostavam de estudar bastante. Surge um sujeito lá, parece mais de um sujeito, cada um com a sua teoria, com a sua tese, como acontece hoje em dia. E um desses sujeitos se chamava Francisco de Vitória. O Francisco de Vitória é um baita de um cara legal. Ele pensou um negócio que a maioria de nós nem se dá conta, mas nos acompanha até hoje. É de Francisco de Vitória, na verdade, a ideia de humanidade, né? De que todos nós integramos um todo que tem uma unidade, ou seja, cada um de nós é parte de uma coisa que tem uma natureza comum. É a ideia da solidariedade, né? E essa ideia da solidariedade é que é o primeiro fundamento do direito internacional e do direito internacional dos direitos humanos. E essa ideia de solidariedade, do que nos une, ela, na verdade, está presente até hoje na percepção dos direitos humanos. Às vezes ela é um pouco esquecida, às vezes ela é negada em determinadas culturas, mas, no fundo, o que dá sustentação para essa ideia de que há algo maior, que nós não podemos permitir que um outro, igual a nós, sofra determinadas injustiças, é a ideia de que aquela injustiça que se comete contra outro ser humano é uma injustiça que atenta contra a minha própria natureza, porque, afinal de contas, nós compartilhamos algo entre nós que é absolutamente comum, que é a natureza humana. Né? Então, essa é a ideia de Francisco de Vitória. Né? Francisco de Vitória, Saulo, que tem uma estátua na universidade que eu tive o privilégio de fazer o meu mestrado, que é a Universidade de Salamanca, porque ele é de lá, né? Ele era professor da Universidade de Salamanca, e sim, foi muito importante na história da universidade. Mas continua, assim, só para constar que eu via todo dia a estátua dele. Tá vendo, Gui? Você e Francisco de Vitória têm algo que une vocês do ponto de vista intelectual, hein? Já pensou? Porra, isso é coisa pra caramba. Quem dera eu tivesse nesse patamar. Mas continua, eu te cortei. Então você contava. Então, a partir de Francisco de Vitória, então, o que você conclui? Perdão, eu estava... Essa é uma ideia inicial. É claro que, com o passar do tempo, muitas ideias foram se sobrepondo, né? Então, tem um sujeito chamado Hugo Grossio, que era um advogado holandês e tinha a mesma preocupação em justificar as iniciativas da coroa holandesa, das empresas, né, da própria Companhia das Índias Ocidentais, né, de que também poderia desbravar os mares, conquistar territórios, ocupá-los e daí extrair riqueza. Né, também tinha essa preocupação em contestar a bula papal como um instrumento de autoridade, ou que, né, desse poder a alguém para... E aí, claro, aqui a gente tem que fazer um olhar histórico, né? Eles estavam imersos no seu momento, no seu lugar, não há uma negação absoluta de Deus,
mas é um descolamento, né? Um descolamento do direito. Então, o direito, ele participa aqui de uma outra realidade, que já é uma realidade das coisas do homem, de como a gente decide, de como a gente pensa, do que a gente deseja, do que a gente tem vontade que seja, do que a gente se entende, deve ser, né? Então, a partir daqui, o direito internacional, direitos humanos também, começa a assumir uma condição que a gente chama de voluntarista, né? Que é uma coisa que ainda está muito determinante no direito atual. Essa perspectiva inicial é a perspectiva do direito internacional, né, que se dá no plano internacional. Mas a gente não pode esquecer que dentro dos Estados muitas coisas estão acontecendo, né? O Guilherme, que é um marxista de mão cheia, entende pra caramba desse assunto. Os marxistas é que eu não sou, viu? Os marxistas, eles me renegam, viu? Eu gosto muito do Marx, mas os marxistas não me reconhecem. Eles acham que eu sou liberal. Pode ser. Eu não sei. Afinal de contas, o que nenhum de nós quer, no final das contas, é que o Estado esteja aqui para encher o saco. Não é não, esse? Certamente. O Estado, ele tem que... Aliás, o marxista, você estava assistindo a nossa última live minha com o meu sócio Marcelo Grillo, e o professor Marcelo Grillo já tinha colocado essa questão. O Marx, na verdade, ele é contra o Estado, né? Então, se a pessoa é marxista, ela não pode ser favorável ao Estado. E eu renuncio a essa alcunha de marxista porque eu sou estatista, mas eu quero um Estado que faça aquilo que a gente espera que ele faça a favor da humanidade e não para cercear a humanidade, né? E as experiências históricas... Ainda está no meio do processo dialético aí, não é isso? Exato. Eu concordo bastante com os diagnósticos do Marx, mas eu não concordo muito com a posologia, eu costumo dizer. Então, é mais ou menos essa que é a questão, mas eu acho que o diagnóstico dele é bastante bom. Apesar de que aí vem essa... E outras ironias, né? Eu, como sou... assim como você me considera um militante de direitos humanos, né? Sou próximo, inclusive, da Comissão de Direitos Humanos de Guarulhos, da OAB, tenho uma proximidade com o Fórum de Direitos Humanos da Prefeitura de Guarulhos, então me considero um militante dos direitos humanos. Eu não poderia ser marxista, porque o marxismo tem um problema histórico também com os direitos humanos, não só na prática dos estados que se consideram marxistas, e o que eu tendo a duvidar que fossem, nenhum deles, para mim, tem uma experiência histórica efetivamente marxista. Aquilo lá é aquilo que eu acho que o Marx não queria que tivesse acontecido, e não o que efetivamente aconteceu. Eles pararam talvez numa etapa e não conseguiram conhecer o futuro, né? Não construíram uma etapa seguinte, mas do mesmo ponto de vista teórico, né, a ideia do sujeito de direito, né, a ideia de que você se submete a uma porção de direitos, para os marxistas não é uma ideia tão tranquila. E eu acho que da experiência histórica, isso que a gente conseguiu construir uma porção de direitos que conseguem, ainda que no nível do dever ser, estabelecer um padrão do que a gente espera enquanto sociedade realizar, é algo que a gente não pode renunciar, ainda que ele não seja suficiente, né? Aliás, essa é a contradição dos direitos humanos, né? Eles, assim como o direito, de uma maneira geral, nós temos uma contradição entre o ser e o dever ser. E eu queria que você colocasse um pouco isso para a gente, justamente, porque aqui a gente está falando dos limites, a questão da eficácia, da eficiência, né? E até da validade, né? Porque válidos são. Mas por que os estados não conseguem cumprir, ou não conseguem obrigar, ou os organismos internacionais não conseguem obrigar os estados a cumprir aquilo que assinaram? Qual é o problema em relação aos direitos humanos, especialmente, que é difícil que você consiga sancionar e com essas sanções fazer com que se cumpra aquilo que foi contratado, né? Essa questão é uma questão mais complicada do que parece, né? Uhum. E eu trouxe esse assunto do Marx aqui não à toa, né? Eu simplesmente ia dizer que, seja lá qual for sua corrente, aqui, esse momento histórico que eu tratei aqui de Vitória é o berço do capitalismo, né? Exato. O capitalismo é um bebezinho de chupeta. Sim. Alguns dirão, não, o mercantilismo é uma fase pré-capitalista. Outros dirão, não, isso aí já é capitalismo mesmo. Uhum. Né? E o capitalismo vai se desenvolvendo, as relações vão se estabelecendo, e muitas coisas vão sendo descobertas, né? A primeira coisa que as pessoas vão descobrir é que para fazer negócio, para fazer o que eu quero, eu preciso de liberdade, o Estado está aqui me amolando,
né? E olha só, é uma observaçãozinha aqui, se vocês me permitem, né? Os monarcas absolutistas dessa época, um trabalho importantíssimo de Mark Bloch, chama-se Os Reis Taumaturgos. Guilherme, você sabe o que significa taumaturgo? Não, conte para nós. Eu conheço a palavra, mas eu quero que você explique. É o rei que tem poder de cura. Milagroso. Então, vejam que as pessoas acreditavam que o rei tinha poder de cura. Interessante isso, não? Se o rei disse que é assim que eu vou me curar, está resolvido. Bom, superada essa pequena brincadeira... Eu sou obrigado a interromper e falar que tem pelo menos 2 reis da atualidade que estão propondo curas que não vão acontecer, porque a ciência renega as curas que eles propõem. Cada um raciocina e pensa... É o objetivo. Não é, mas só para lembrar, cada um, eu não vou entrar no mérito de quem são, que eu também não quero entrar nessa seara, mas vamos lá, só para fazer uma reflexão, que isso não mudou muito, né? Dentro dos estados nacionais, né, que vão começar a se formar aqui, né, na verdade, a partir do final do século XV, começa a existir essa demanda de liberdade, demanda de ter um devido processo legal, demanda de controlar o modo como os tributos são cobrados. Então, na verdade, essa ideia de direitos que são limitadores do Estado, ela já começa a surgir. Isso aqui é direitos humanos, né? O Estado não poder entrar na minha casa, não poder invadir a minha intimidade, a minha privacidade, né? Os meus parâmetros mínimos de atividade. Então, esse pôr o limite ao Estado é o primeiro, né, a primeira coisa importante. E a gente diz, direitos humanos não servem para nada. Mas olha só, é porque já está tão em movimento que a gente nem percebe a sua utilidade, né? Mas a utilidade é fundamental. O fato de você poder escolher a sua profissão, né? O fato de que você só pode ser cobrado de impostos se houver uma lei prévia que determine esse imposto. O fato mesmo, inclusive daqueles que acham que é preciso prender porque é um criminoso, ora, o marco para você decidir se o cara é criminoso ou não é propriamente a lei penal. E essa história de ter uma lei penal prévia, né, de ter um instrumento de justiça, isso já é o primeiro passo, para a primeira estrutura de direitos humanos. Então, não dá para dizer que direitos humanos é uma coisa que não serve para nada. Está na gênese do nosso direito, né? Só que ele vai evoluindo. É óbvio que ele vai evoluindo e vai tomando figura, né, com uma condição mais complexa, tanto no cenário internacional quanto no cenário interno. E eu vou contar uma coisa importante. Ele só vai tomando esse corpo porque a gente vai percebendo, pelo viver, que é absolutamente necessário estabelecer esse parâmetro de convívio, né? Do ponto de vista do direito internacional, todo mundo já sabe, é muito dito, mas os eventos da primeira metade do século XX foram eventos muito dolorosos, muito cruéis e muito fortes para a humanidade. E se você quer ter um parâmetro, é só imaginar que hoje nós estamos vivendo uma quarentena em meio à pandemia. Quem está em centros que são epicentro da doença, como o município de São Paulo, as capitais do Norte e Nordeste, hoje tem uma percepção de que, puxa vida, cara, é uma tragédia econômica, social e sanitária. É uma tragédia econômica, social e sanitária, né? Agora, você imagina no século XIX, na década de 10 do século XX, quando não se tinha respirador, não se tinha teste rápido, não tinha EPI e o enfrentamento da gripe espanhola, né, do H1N1. Sim, né? sim. E aí a gente vai vendo como a humanidade sofreu, e a partir desses fatos alguém pensou assim, precisamos de instrumentos um pouco mais complexos para garantir que os direitos humanos serão um patamar mínimo para a gente ter um convívio pacífico no planeta. É óbvio que nada é assim, uma varinha mágica, né? Que alguém foi lá, estabeleceu documentos muito bem preparados de direitos humanos, e eles passaram a funcionar plenamente no dia seguinte. Ninguém é tolo de assumir isso. Mas, vamos analisar, né? Em primeiro lugar, olha só,
para abordar aquela questão que você tinha me feito inicialmente, Guilherme, perceba o seguinte, professor, essa história de direitos humanos tem uns tratados internacionais redigidos por gente que tem a nossa cara, né? E aí, quem é que interpreta esse negócio? Bom, interpreta esse negócio quem tem a caneta na mão, quem tem o tanque de guerra, né? E o discurso de direitos humanos passa a ser percebido como um discurso hegemônico, um discurso de dominação, né? Afinal de contas, eu pego aquele texto que foi escrito em inglês e francês, posso traduzir ou não, mas eu ponho aqui na minha frente e interpreto aquilo segundo o que me parece mais razoável. E se eu tenho a força, está interpretado e todo mundo tem que seguir. Por quê? Porque ninguém vai se opor aos direitos humanos. O argumento dos direitos humanos é um argumento imbatível, né? Quem pode ser contra os direitos humanos? Né? Quem pode ser a favor de alguém que rouba doce de criança? Ninguém é. Todo mundo se constrange. Né? O cara vai falar, não posso ser contra os direitos humanos. E aí o discurso dos direitos humanos foi muito, assim, vilipendiado, né? Ele foi transformado em tudo que você possa imaginar. Então, um grande exemplo é que há várias ações militares ilegítimas do ponto de vista do direito internacional, absolutamente ilegítimas do ponto de vista do direito internacional. Não estou dizendo se foi bom, se era para ser ou não era, mas há várias, né? Dizer de quais nações especificamente, de invasão de outros estados sob o argumento que sempre esteve na pauta, que é o argumento de há violações de direitos humanos lá, precisamos entrar, derrubar o governo, né, e tomar o controle por um tempo, mas é só porque a gente está preocupado com a proteção dos direitos humanos, né? Um outro exemplo interessante é que vários ditadores, inclusive na América Latina, assinaram, como chefes de Estado e de governo, documentos de proteção aos direitos humanos, né? O que parece aqui um contrassenso, na verdade, reflete o quê? Reflete a ideia que, muito frequentemente, documentos de direitos humanos, que têm uma redação razoavelmente aberta, de um modo geral, serviram como instrumentos para reforçar uma postura de hegemonia e de discurso dominante. E isso foi percebido rapidamente por pessoas que tentavam se contrapor a esses sistemas, a esses regimes, e que tentaram jogar o mesmo jogo, só que com o sinal trocado, né? Então, isso acabou causando, na minha opinião, isto é uma leitura minha, um desgaste muito acentuado dos direitos humanos em determinadas percepções sociais, né? Então, hoje, nós temos discursos, né, de banalização e de contra-ataque a direitos humanos, porque normas, princípios, valores gerais que são construídos de modo razoavelmente abstratos são utilizados para justificar posições que não podem ser contrapostas, porque, afinal de contas, se você estiver contra a minha posição, você está contra os direitos humanos. Isso não dá para aceitar, né? Então, esta é a situação nebulosa com a qual nós temos que lidar e que a gente precisa organizar, porque direitos humanos é importante para caramba, para todo mundo. Um liberal do século XIX, né, que nem usava essa expressão ainda, sabia que há uma determinada categoria de direitos que o Estado simplesmente tem que respeitar. Se não respeitar, tem revolução, acabou. Né? E eles estão conosco até hoje. Então, não dá para a gente virar para eles e dizer que eles não poderiam estar. Não, concorda? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Eu concordo com você e eu acho que essa percepção que você está falando, pelo menos num nível mais sofisticado
né, desgastou a ideia dos direitos humanos, porque até essa percepção do direito internacional dos direitos humanos como algo que não é a realidade prática e que tem a ver com imperialismo e que tem a ver com colonialismo, que você colocou muito bem, como se deu historicamente, com interesses às vezes até obscuros, né, essa ideia de cristianizar os índios, por exemplo, que hoje em dia, antropologicamente, eu estava dando essa aula ontem, dei uma aula ontem, vou dar novamente meus alunos hoje sobre Claude Lévi-Strauss, né, é importante essa visão que tira o etnocentrismo do foco, né, que tira o eurocentrismo do foco, mas assim, os direitos humanos, eles surgem como algo eurocêntrico e depois que vai ser aproveitado pelos Estados Unidos da América como potência hegemônica para cometer as maiores atrocidades. Isso aí é lamentável. Agora, para o cidadão comum, que às vezes nem alcança a questão do direito internacional ou os grandes dilemas do direito internacional, de como os países impõem as suas políticas, seus interesses econômicos, especialmente, parece que os direitos humanos estão ligados à defesa dos cidadãos que não são os cidadãos que cumprem as leis, né? A ideia do que os direitos humanos estão ligados a bandidos é uma coisa que acho que é mais vulgarizada ainda, especialmente por conta de um mau jornalismo que entende que direitos humanos primeiro são grupos, sendo que existem grupos que efetivamente defendem, eu me considero partícipe desses grupos que defendem os direitos humanos. Mas os direitos humanos são direitos estabelecidos e que eles têm uma normatividade. Eu queria que você contasse um pouco como se celebram esses tratados, acordos, convenções. Você sabe que eu também leciono direitos humanos e direitos internacionais, e a matéria, e é muito difícil diferenciar acordo de tratado, de convenção. Na verdade, esses termos são praticamente sinônimos, né? Mas fala um pouco sobre isso e qual é o valor concreto disso, porque os meus alunos chegam para mim, não, mas vai lá, assina, e ninguém leva isso a sério. Então, para que você está lá assinando? Nem devia ter essa matéria. É esse tipo de crítica que eu gostaria que você rebatesse, já que você se deu ao trabalho de fazer mestrado e doutorado em Direito Internacional. Eu acredito que você leva isso um pouco a sério. Então, agora eu vou colocar a sua disciplina lá em cima, Gui. Vamos lá, por favor. A disciplina mais importante da grade. Né? Como eu vou convencer as pessoas disso? Falando a verdade, falando objetivamente aquilo que o meu juízo, colocando meu juízo na mesa. Olha só, uma coisa é verdadeira, né? O sujeito sai de casa 5 horas da manhã, é filho de família pobre, pega o ônibus, o trem, outro ônibus, todos lotados, vai exprimido. Como dizia o nosso saudoso, querido e amado amigo Eduardo Salvatore, o sanduíche que tem no bolso já chega quentinho, não precisa nem esquentar, né? Aí ele trabalha, toma a bordoada do cliente, toma a bordoada do chefe, ganha mal, chega no final do mês, não dá para nada o dinheiro dele, a mulher briga com ele em casa e ele está tentando fazer tudo certo. Aí passa um sujeito, né? Dando uma pinta de malandro, que roubou, que bateu, que não sei o que. A hora que o cara chega em casa à noite, ele está tão indignado, tão cheio de amarguras e de dificuldades naturais da vida, que ele vê o jornal, vê aquele cara e fala assim, esse sujeito tinha que morrer. Sabe por quê? Porque eu estou aqui sofrendo horrores para ser um sujeito honesto. E esse cara está lá de boa, fazendo pilantragem. Puxa vida, é injustificável, porque se fosse justificável, eu já teria feito. Olha o que eu sofro. E aí ele pensa, tem que matar esse sujeito. Mata, tranca, deixa apodrecer sem comida, não trabalhou, não dá comida. Ou eu tenho que trabalhar, tenho que fazer tudo isso e ainda dar comida para ele. Então existe um sentido humano absolutamente esperado, né, sobre a justiça social. Onde está o problema aqui? O problema aqui é que há uma injustiça social muito maior que abarca os dois personagens da minha história e que em um
normalmente leva a falta de oportunidades e a escolha pela malandragem. E ao outro leva a necessidade do sujeito carregar um fardo tão pesado que a vida dele é semi-infeliz, né? E isso é injustiça social. Isso é falta de implementação de políticas públicas mais adequadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, etc. E tal. É claro que o Brasil é um país pobre, né? Nós somos um país com nichos de pobreza, né? Precisamos lidar com isso, mas precisamos lidar com isso com políticas públicas cada vez mais inteligentes, bem pensadas, bem construídas, por pessoas com percepção técnica, né? E todos aqueles assuntos que nós já falamos. Mas aí, o que é importante pensarmos? É importante pensarmos o seguinte, que não adianta trancafiar o cara lá numa masmorra, primeiro, porque o sujeito é um sujeito que tem a mesma dignidade de você. Se você tratar o sujeito como um presidiário da masmorra, você está atentando contra a sua própria dignidade. Você faria isso se fosse você em pessoa? Não você, o policial que está na esquina, o agente, mas você. Você seria capaz de trancar um sujeito no banheiro, com grade, deixar ele passando fome? Não seria. Por quê? Porque você tem esse espírito de solidariedade com outro sujeito. E a gente precisa tratá-lo de um modo digno, adequado socialmente, e sim, fazer com que ele se aperfeiçoe e tenha condições de ser reinserido na sociedade. Por quê? Para dar um refresco para o cara? Não, porque cada ser humano, cada indivíduo tem um valor econômico muito expressivo. E quando você tem um indivíduo inserido na sociedade, no mercado de trabalho, no mercado de consumo, você está gerando riqueza para a sociedade. Quando você tem o sujeito excluído, mesmo que trancafiado no presídio, ele não tem esse valor econômico, ele não colabora, né? Então, a gente precisa começar a se acalmar um pouco na hora de lidar com esse problema. É um problema grave, mas a gente precisa ter calma para lidar com esse problema e pensar de um modo mais inteligente. E aí, vamos lá. A relação do direito internacional com isso que eu estou falando aqui. É uma sequência, uma série grande de problemas jurídicos, seja do sujeito que rouba, desvia, né? E que rouba e desvia, hoje em dia, só é possível a gente alcançar este sujeito, né? O sujeito que rouba, desvia, lava dinheiro, esconde na Suíça, só é possível porque nós temos instrumentos muito eficientes de direito internacional, né? E hoje em dia são várias as conexões com outros estados, pautados em acordos, tratados e convenções internacionais para a busca de provas e a recuperação do que foi roubado, do que foi desviado. Então, esse é o primeiro patamar concreto do direito internacional funcionando pra caramba todo dia aqui. E do ponto de vista do direito internacional? Olha só, existe um problema muito grave com a democracia. Tem várias expressões de direito internacional, mas um problema muito grave da democracia é que a gente manda quem é a maioria. A maioria decidiu, a maioria está mandando. E a maioria pode imaginar que, por ser maioria, ela pode, com perdão da palavra, esculachar a minoria. Mas ela não pode. E isso é uma percepção que os liberais, uma percepção dos liberais, tá? Não é uma percepção, uma preocupação dos socialistas, é uma percepção dos liberais. Os liberais um dia sentaram e falaram, pô, democracia funciona para a gente, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a maioria pode achar que ela pode esmagar a minoria e dane-se. E isso não é verdadeiro, tá? Por várias razões. E a principal função dos direitos humanos é exatamente o seu papel contra-majoritário. Os direitos humanos fazem um papel de equilíbrio muito importante para esse negócio que a gente chama de democracia poder funcionar e se manter. Porque se você tira o papel contra-majoritário, a sociedade pode entrar numa espécie de linchamento coletivo das minorias. E aí, amigo, a democracia desaparece. Por quê? Porque só sobrevivem aqueles que pensam do mesmo jeito. O restante é oprimido. Isso é péssimo. Acaba com qualquer sociedade. Qualquer uma. Né?
Então, é preciso entender que os direitos humanos estão lá trabalhando, às vezes é um pouco incômodo, mas se a gente desligar, puxa, a casa cai, né? Isso é um papel importante. Agora, o que está naqueles documentos de direitos humanos, por que não funciona aqui? Outra percepção importante que decorre de tudo isso que a gente já falou. Olha só, o texto que está escrito lá, ele tem certa vagueza, porque é um tratado internacional. Então, ele recomenda que os estados implementem esta e este patamar. E, de fato, a nossa Constituição Federal é bastante rica de direitos que a gente vai inventando aos poucos, porque, afinal de contas, a Constituição não é um livro mágico. Depende de cada um, e eu tenho meu lado comunitarista aqui, depende de cada um botar a coisa para funcionar. Não adianta se esperar, é o governo. O governo é um cara, né? O presidente é um cara, 200 milhões. Então, nós temos que olhar para a Constituição e dizer, vamos fazer esse negócio funcionar. Então, o primeiro papel dos tratados internacionais é ajudar os estados a inventarem uma legislação interna que seja compatível com patamares que são consenso no mundo. Não é um consenso absoluto, mas, puxa vida, tem uma maioria arrasadora, e alguns pontos tem consenso. Né? A segunda coisa, e aqui a gente entra num outro terreno de conflitos, mas eu vou mencionar porque eu acho muito importante, é que nós temos mecanismos internacionais de promoção dos direitos humanos no plano internacional. Né? E aí eu cito aqui, exemplificativamente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. É um órgão especialmente importante. Sim, por quê? Porque é um órgão que tem um comitê, uma comissão associada a ela, que faz visita, relatório, que apresenta recomendações, responde a consultas e ajuda o Estado ou os Estados a melhorarem os seus padrões. Sim, porque assim, o Estado tem que melhorar por si, é um trabalho da nação, é um trabalho do povo, né? Somos nós aqui, a gente precisa se melhorar e a gente precisa ter um diálogo com uma entidade internacional que é neutra, que é externa, e que vai nos dando caminhos. E se o Brasil não respeita, neste âmbito, o que a Corte julga como correto? Muito bem, a Corte condena o Brasil, já tem vários casos de condenação, né? A condenação pecuniária, inclusive, o valor não é nenhuma enormidade, porque não é para ser, mas é um símbolo, é um sinal de que nós precisamos ter atenção e criar políticas públicas. Então, depende de nós, individualmente, de nós como povo, né, e de cada Estado, a promoção dos direitos humanos dentro do seu contexto, e o Sistema Internacional de Direitos Humanos cria um ambiente de pressão dos pares, que é o método mais moderno de implementação de políticas e de efetividade de normas jurídicas no âmbito internacional. As organizações internacionais mais respeitadas, e eu cito de cara a organização OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, usa exatamente a ideia da pressão dos pares, é isso que vale no âmbito internacional. Isso é infalível. Não existe nada infalível no mundo dos homens. Né? Eu acho que era isso, Gui. Professor Guilherme. Com certeza. Eu quero fazer algumas menções aqui que já apareceram. Se você olhar agora na sua tela do YouTube, lembrando que a gente está aqui no Instagram, né, com a maioria das pessoas, mas também estamos sendo assistidos pelo YouTube, né? Tem o meu aluno Mário Bento Júnior, que está falando aqui, afirmando que pessoas que não fazem parte da área jurídica acabam não entendendo o verdadeiro propósito de direitos humanos. Ele já falou isso já faz um tempo, você explicou divinamente. Aliás, que aula magistral essa aula. Ainda não acabamos, então você vai falar muito mais. Acho muito interessante. Eu quero falar também uma outra frase aqui que o meu aluno Alan Newton escreveu aqui, e eu concordo com ele, e ele mesmo já manifestou para mim algumas vezes a experiência pessoal dele em relação a isso, né? Que como é difícil, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu localizo aqui, aqui, ó.
A alma tem que evoluir muito para chegar aqui nesse entendimento. Como foi difícil entender isso? Sim, a gente tem que evoluir. Ele falou que ele, quando começou a estudar o direito, ele não tinha essa compreensão e que, por intermédio da minha aula, de outros professores, hoje em dia é muito claro para ele que a gente não está defendendo nenhuma atrocidade e nem que ele seja que ele seja vítima calada de uma porção de roubos, furtos ou de violências. Ao contrário, a gente quer estabelecer uma convivência mais harmônica, pacífica, fraterna, solidária entre os nossos iguais, reconhecendo que cada um deles tem esses mesmos direitos. E são os mínimos para que a gente possa tratar cada um de nós como humanos. É apenas isso, porque parece uma coisa extremamente óbvia, às vezes, para nós que já estamos há muitos anos estudando isso, mas para a média do cidadão, realmente, pelo exemplo que você deu, aliás, a menção ao saudoso Salvatore é muito, muito bem colocado. É isso, é difícil para o sujeito que está lá trazendo, que vai de uma condução a outra, e naquele único momento que ele consegue juntar alguma coisa, ele tem o seu celular furtado, tem aquele bem de menor valor furtado, mas aquilo é aquilo que ele conseguiu juntar e ele só quer esse respeito. E, na verdade, os direitos humanos não se opõem a isso, né, Saulo? Ao contrário, eles querem justamente que se possa ter uma sociedade em que todos se respeitem, pelo menos nesse mínimo. E para isso a gente vai ter que dar um mínimo de igualdade, não apenas formal, mas uma igualdade concreta, né? E essa é a dificuldade que o direito, de uma maneira geral, tem, que o direito internacional acaba tendo num patamar muito maior, né? Que aquilo que a gente afirma e aquilo que a gente descreve não é aquilo que a gente consegue colocar em prática, porque o dever ser e o ser, eles têm uma distância muito grande a ser percorrida. Alguns autores, entre eles os marxistas, acham que não se percorrerá por essa via, né? Eles acreditam mais na via revolucionária, que o direito não é a solução. Eu sou nesse sentido, um idealista, né? Porque eu acredito, né? Idealista do ponto de vista científico, né? Porque eu acredito no direito, mas não acredito no direito porque eu sei que ele funciona, porque a experiência prática nos diz exatamente o contrário, e Marx, nesse sentido, está certo. Mas eu acredito porque a gente não tem opção. Ou a gente acredita no direito, ou a gente corre o risco de perder o mínimo que a gente conseguiu estabelecer em tantos séculos de convivência humana, e que já observamos que, na ausência do direito, a barbárie, a guerra, o estabelecimento da vontade alheia dos mais fortes sobre os mais fracos, nessa coisa dos majoritários contra os minoritários, isso é muito pior, né, em todos os seus aspectos. E a gente não tem que concordar com tudo que todo mundo faz na sociedade para a gente acreditar nisso. A gente só precisa acreditar que mesmo aqueles que erram precisam de uma segunda chance. Por isso que eu sempre volto para os ensinamentos aí daquele que 2000 anos atrás já colocava que todos somos iguais e, portanto, somos dignos dos mesmos direitos, né? Que é o tal do Jesus Cristo, que é muito celebrado e muito pouco praticado, né? Saulo, ainda antes da gente terminar, que nós ainda temos uns minutinhos aqui, quero celebrar aqui, ó, várias Giovana Pelinha, Giovana, minha estagiária, Giovana Gadotti, ó, Eliseu, meu aluno, Luciana Ciprianos, minha aluna, Solange, minha aluna, Isa Moroso, minha aluna, meu querido professor Pedro Marques, Pedro Ivo, um grande abraço para você, professor de Direito do Trabalho, meu colega, minha aluna Fernanda também, de bom sucesso. Nossa, uma porção de pessoas aqui, não vou conseguir falar todos aqui, ó. Essa aqui é só a parente, aqui, Rosana Stefanoni. Minha prima! Sua prima! Olha, uma porção, mas uma saudação a todas as Ju Pitkovics, minha aluna, uma saudação a todas essas pessoas e aqueles que eu não consegui citar. O Maroto 14, que eu descobri que é o Matheus. Olha, você acha que o meu representante põe como Maroto 14 e ele me manda um e-mail para tratar com o professor? Até eu descobri que era o meu representante. Eu já falei para ele que o jurista, a gente pode até acreditar que o que importa é o conteúdo. Mas eu lembro que a gente já teve essa conversa há mais de 20 anos, né? Mas a forma, Saulo, mas a forma faz diferente. Se você é o doutor Maroto 14,
fica muito difícil. Eu já falei isso para ele, eu faço esse bullying, até ele trocar de codinome na rede social. Mas você imagina, o e-mail é pior, né? Porque o e-mail é mais chocante. Aqui no Instagram não tem problema, é uma brincadeira que eu estou fazendo, né? Mas eu ia te perguntar o seguinte, você comentou comigo, inclusive isso podia ter sido o tema central da nossa live, mas acho que temos uns minutinhos aqui antes de cairmos, aí coisa de 5, 6 minutos. Conta para nós o dilema da bomba, o dilema da bomba relógio, porque é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem um pouco do ponto de vista mais prático de como funcionam os direitos humanos. Um terrorista, eu já não gosto muito da expressão terrorismo, porque terrorismo tem muitas acepções, algumas delas preconceituosas. Vamos lembrar, você que, ainda que seja cristão, é árabe, né? Que Ale está muito longe de ser exatamente europeu, né? Exatamente europeu, ainda que Stefanoni seja super europeu e italiano, não? Mas Saulo Ale árabe, a gente não pode confundir, porque mesmo os meus alunos que estão aqui no Brasil e que não estão nesse estigma dos Estados Unidos ou da França, de sociedades que têm um contingente de pessoas muçulmanas muito grandes, o Brasil não tem um contingente de muçulmanos grandes, nossos árabes são em geral cristãos, né? A gente tem os nossos árabes como libaneses, sírios, são em geral cristãos, eles vieram para o Brasil inclusive por isso, né? Por buscar uma sociedade que tinha uma religião semelhante, mas há também uma comunidade hoje, atualmente bastante grande, crescente também, de muçulmanos. Eu conheci em alguns simpósios de direitos humanos, em alguns fóruns, pessoas também dessas, e a gente não pode ter preconceito. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o que pode um Estado fazer contra esse terrorista e qual é o limite do que o Estado pode atuar, ou que os direitos humanos, ou que os organismos internacionais, sob a forma que eles têm, sob os mecanismos que eles têm, para impedir o terrorismo. E aí a pergunta capciosa que você me propôs, a proposta é do Saulo, pode o Estado ou o organismo internacional torturar esse terrorista para obter o fim de evitar um transtorno maior? A gente estava discutindo a montagem desse, né? Você pediu pauta, falou, tem uma pauta que é legal para caramba, é o seguinte, direitos humanos, todo mundo sabe que tortura, nunca mais, se Deus quiser, tortura nunca mais. Tortura é um valor estabelecido, inclusive no plano internacional, e é dificilmente erodido, né? O que eu quero dizer? Assim, puxa, tortura todo mundo admite e concorda que não dá, né? Não dá, tortura não dá. Mas olha só, os juristas adoram esse tipo de questão, né? Eu pessoalmente tenho aquela questão dos gêmeos chifópagos, tal, eu odeio. Mas essa questão é uma questão importante. Digamos, vamos imaginar que a polícia de inteligência consegue prender um terrorista que estava planejando um atentado, uma bomba, numa grande capital, e esse terrorista é preso, só que ele anuncia que não adianta mais, porque ele já escondeu a bomba e a bomba está prestes a explodir. E aí, depois de muito bater cabeça, alguém tem a ideia, olha, se a gente torturar ele, pode ser que ele entregue onde é que essa bomba relógio está, e aí a gente vai salvar milhares, talvez até milhões de vidas, não sabemos, né? Olha aí, podemos torturar o sujeito, então, para obter dele a informação. Os direitos humanos estariam conosco se nós torturássemos o sujeito para saber onde é que está a bomba relógio e salvar as milhares de vidas. Isso não seria uma coisa horrível? Sem dúvida, né? O valor é posto, a gente sabe que o valor está posto. Tortura não é uma coisa que combina com a dignidade humana, é bem estabelecida pelos tratados internacionais, mas alguém prontamente vai dizer, mas e se fosse a sua mãe, ou pior, se fosse as suas filhas? É óbvio que eu ia passar o fio elétrico no dedinho do sujeito. Não porque eu goste ou porque eu me sentisse bem, mas porque não é de se esperar de um ser humano normal que no momento do desespero, buscando um bem expressivamente maior, não tente com todas as suas forças resolver o problema, não é? Mas e aí? Alguém me condenaria por isso? Essa é a pergunta, né?
porque me parece que há muitas possibilidades de resposta. Essa é a coisa importante. Porque os direitos humanos estão aí, mas eles têm um certo caráter de abstração. E é importante a gente compreender que nós só temos uma sociedade madura e capaz de lidar de modo respeitoso com as outras pessoas se nós somos capazes de dialogar com serenidade e de levar em consideração todos os aspectos, não só os normativos, mas os humanos. Afinal de contas, nós estamos lidando com seres humanos, não é? Então, assim, para salvar milhares de pessoas, eu tomei a decisão, talvez equivocada, de tocar o fio elétrico nos dedinhos do sujeito para que ele me dissesse onde foi que ele escondeu a maldita bomba. E deu certo. Ou não deu. Alguém vai me condenar por conta disso? Porque tortura é um crime hediondo, um crime seríssimo. Alguém me mandaria para a cadeia por conta disso? E é claro que vai haver um debate, porque o valor... E essa questão não é posta por acaso, o valor é um valor excepcional, né, excepcionalmente valioso, né? Mas a gente precisa ser capaz de fazer a reflexão com a humanidade. Não adianta ter os tratados, imaginar que são textos frios, prontos, e não lembrar que nós estamos tratando de seres humanos, e é preciso, portanto, diálogo e compreensão das situações de modo mais completa. É por isso que eu, pessoalmente, uma opinião minha, não aceito como boa a ideia de considerar os tribunais internacionais como uma quarta instância definitiva, capaz de julgar se os juízos internos foram bem ou foram mal na distância em que estão. São fundamentais. Eu sou um grande defensor das Cortes Internacionais de Direitos Humanos, são absolutamente fundamentais. Mas é preciso que a gente tenha sempre muita atenção no debate, no modo como as decisões são construídas, nos elementos que elas agregam, nos pontos que elas consideram, porque há culturas locais com as quais nós precisamos estabelecer diálogo. Não adianta dizer, eu tenho direito de te perseguir porque eu tenho razão. Isso não é um discurso que constrói direitos humanos, constrói diálogo, constrói uma sociedade melhor, na minha percepção, né? E veja que a minha percepção, porque eu estou aberto ao diálogo, mas eu acho que é essa a minha contribuição, professor Guilherme. Hoje eu fui assim, ó, eu fui livre, viu? Não tive medo de falar nada aqui, tá? E veja, eu que tenho fama de falar mais que o entrevistado na vida, eu sou essa pessoa, inclusive, eu estou aprendendo a ouvir bastante porque a aula foi tão boa, tão profunda, tão perfeita, eu concordo tão integralmente com cada palavra que você falou, com exceção de que eu acho que eu não punha eu não colocaria o choque em nenhuma circunstância, nem que fosse minha mãe e minha irmã, né? Não tenho ainda uma filha como você tem filhas, e que você consegue ter talvez uma acepção mais forte, né, dessa ligação, mas eu não faria, eu sinto que eu pelo valor maior, eu seguiria. Inclusive, o Alan Newton está colocando isso aqui, ó, em nome do bem se justifica o mal. Eu acho que eu sou de tal forma idealista que eu acredito que a gente não pode abrir mão, eu teria que engolir seco e suportar a dor a transigir, porque eu acho que ainda que eventualmente eu pudesse ser julgado, eu pudesse ser julgado inocente, porque são em circunstâncias excepcionais a gente não pode exigir um comportamento comum, a gente vai esperar um comportamento excepcional, e é isso que a gente aprende, inclusive, no direito. Quero também fazer uma outra saudação importante aqui, Maria Carolina, minha querida amiga, que está falando com a gente diretamente de Geneve, ela está trabalhando, inclusive, nessas cortes aí, eu não sei exatamente onde que ela está, eu acho que é na Organização Internacional do Trabalho, mas, assim, estamos nos aproximando agora do final, o Instagram está nos informando que em 1 minuto e 50 a gente termina. Você tem alguma coisa a falar? Rápida. Quem pega meu último pedaço de manifestação vai pensar, nossa, caramba, eu fui retórico, tá? Estou forçando a discussão. Claro. Na verdade, nenhum de nós sabe o que faria, só sabe quem está com os sapatos, né? Quem está no momento. Sim, né? sim. Foi retórico. Tá? Claro, eu acredito. Não, eu conheço você, Saulo, eu sei que mas eu fiz essa provocação, porque na verdade, em sala de aula, inclusive, eu fiquei mal
mal afamado na faculdade porque usava exemplos como esse. Não importa se é a minha irmã, a sua irmã, não sei. E as pessoas falam, o professor está defendendo a agressão à irmã, à mãe das pessoas, ou à própria dele. Não, ao contrário, manda um beijo para minha irmã, para minha mãe, para o meu pai, para toda a minha família. Ao contrário, né? Beijo mesmo para eles também, gosto muito. Muito obrigado, Saulo. A recíproca é verdadeira. Gosto muito dos seus, assim, e a prova de que nós temos famílias muito bacanas é que a gente tem esses valores que a gente congrega e que a gente pratica. Gente, viver em sociedade é uma prática. Viver em sociedade não pode ser colocada como algo apenas teórico. Então, vamos deixar os direitos humanos saírem do papel e vamos praticá-los. Não vamos colocá-los apenas como algo que aparece numa prova, mas como um valor verdadeiro que tem que viver nos nossos corações e na nossa prática. Saulo, foi um imenso prazer, eu agradeço muito pelo seu tempo. Em 20 segundos acaba a nossa live. Foi um imenso prazer ter você aqui, uma honra para mim, um carinho, quero que você volte. Tá bom? Inclusive, ele escreve livros, compre os livros do Saulo. Acabei não fazendo divulgação aqui, lembrei sobre isso. Eu agradeço pelos ouvidos de todos aqui. Fiquei muito feliz, viu, com a audiência aí. Obrigado. Obrigadão, Saulo. Aqui estamos ainda no YouTube. Acabamos aqui, vou compartilhar no IGTV a nossa Avançar aqui, Avançar. Agora a gente já está no IGTV. Ficamos com uma imagem melhor no Instagram, eu vou escrever só o título. Você tem o título aqui, só dita para mim de novo aqui, que facilita para mim, enquanto eu estou aqui. Lá. E eu vou encerrar aqui o nosso broadcast também aqui, para a gente não ficar falando, mas eu vou continuar falando com você, tá? Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Foi fora de série, obrigado pela audiência. Desculpe qualquer coisa, estou sempre à disposição. Saulo Ali, LinkedIn, Facebook, Instagram. Um prazer. O prazer foi todo meu, querido. Vou agora encerrar aqui o broadcast.